Olá, a paz do Senhor seja na sua vida. A gente está passando para trazer a última parte do nosso congresso de batalha espiritual, a defesa. Tema da mensagem: o álibi. Oremos. Cinjo meus lombos com a verdade e revisto a couraça da justiça, o cinturão do Evangelho. Calço meus pés com as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Tomo o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. A gente já havia feito essa parte 2 vezes e postado, mas por problema de edição tivemos que deletar. Pedimos desculpas. O álibi. O ataque do diabo é para destruir a sua fé. Use a defesa, que são as armaduras espirituais. Seu álibi é Jesus, a testemunha contra qualquer acusação para te enfraquecer, disciplinando a família, conforme Deuteronômio 6, você cria alicerce para Deus te defender. Isso é estratégia de Jesus para a nossa proteção. Deuteronômio 6, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Versículo 8. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os olhos. 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Além do que Deus traz em Deuteronômio 6, é preciso se separar do mundo, que é mais uma estratégia de Deus para nos proteger das muitas
obras de Satanás. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Entendimento desse versículo. Não pode ser assim, tentar servir ao mundo, ou seja, fazer as coisas mundanas para agradar os outros. Tem que haver libertação. Para isso, se separe o tempo todo. Servir ao mundo significa ter uma vida rebelde. É viver contra a vontade de Deus. A vontade de Deus está escrita na palavra. Nós temos uma mensagem pronta para trazer para vocês sobre Deuteronômio 6, com o tema Casa Feliz é casa de paz, conforme a primeira parte do nosso congresso. Quem quer que a gente traga, escreva nos comentários. Graça. Amém. A mulher também tem que interceder para o lar se equilibrar. Débora, um exemplo de intercessão na guerra espiritual. Esse exemplo está em Juízes, capítulo 4, versículo. Juízes, capítulo 4, versículo 4, e do 6 ao 8. Versículo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. 7. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Versículo 8. Baraque disse a ela: se for comigo, irei, mas se não for, não irei. E o nosso entendimento que Deus traz
é. Baraque não quis ir só para a guerra, porque queria estar perto da sua intercessora. Baraque ouvia a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus quer estar perto de pessoas cheias de Deus. Ele querer ir com Débora simboliza unidade. É querer vitória. A vitória que vem de Deus depende de união. Amém. Amém. Jesus mostrou as estratégias acima e continua ensinando mais, que são as armaduras de Deus em Efésios 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Entendimento. 1. Orando em todo o tempo significa orar mesmo, ter uma oração decidida. 2. Toda oração significa oração de mistério, intercessão, cantar louvores. 3. Toda oração e súplica no Espírito. Orar direcionado por Deus. Para isso, use os dons espirituais. Súplica, pedido desesperado. Não se conformar com aquilo que desfaz da obra de Deus. 4. Vigiando significa se observando para cumprir toda a obra de Deus. Exemplo: não dormir tarde porque fica desorientado. Cumprir horários para o bem-estar. Isso evita fadiga. Não abra a boca para falar mentiras. Tudo tem que ser baseado na palavra. Usar toda a autoridade. Não deixar Satanás dividir você. 5. Com toda perseverança. Não é só um dia. Ou seja, não é só quando está na igreja. Tem pessoas que só se fortalecem quando chega o dia mau ou quando não há mais jeito. 6. Súplica por todos os santos. É para orar pelos irmãos da igreja de Cristo. Isso agrada ao Senhor. Significa unidade. A igreja tem que caminhar junta em oração.
Isso é a força do Senhor sobre a igreja. Fazendo assim, não há fracos irmãos. Versículo 19. E por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Entendimento do 19. Quando chegar na igreja, na hora da pregação, é para orar o tempo todo pelo pregador, para ele ficar fortalecido. É melhor ainda orar em línguas estranhas. 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Entendimento do versículo 20. Mesmo em cadeia, Paulo estava alegre. Ele era confiante. Não pode parar a obra de Deus. 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Entendimento. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Paulo era querido por causa da obra de Deus. Faça a obra com amor. Use seus talentos para me engrandecer mais, diz o Senhor. 22. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Entendimento. Não deixem de confortar o coração de vocês, compartilhando entre si notícias que alegram, mesmo em tempos de aflições. E assim encerramos o nosso congresso de batalha espiritual, a defesa. Deus trouxe aqui estratégia para proteger as nossas vidas, as nossas famílias contra as armas do mal. Vamos lutar para nos defender. A guerra é grande. Nosso álibi, que é Jesus, é maior para nos proteger a nossa
família. Fiquem em paz. Amém.